O que são as unidades de medida e como a gente faz análise dimensional? Vamos lá entender. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre unidades de medida, que vai ser algo muito importante aqui no curso de Física, e aprender a fazer a análise dimensional para conversão de unidades, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula com um exemplo culinário. Imagina que você queira fazer uma receita diferente hoje, e aí você vai procurar a receita de uma pizza de mussarela para você fazer. Aí quando você abre o site lá com a receita, você percebe que tem alguma coisa meio estranha ali. Então, ele coloca 500 farinhas de trigo, 2 fermentos biológicos, um sal, um açúcar. Tem alguma coisa esquisita, né? Porque, por exemplo, 500 farinhas de trigo. O que ele quer dizer com isso? Você pode pegar 500 sacos cheios de farinha de trigo, ou são 500 colheres de farinha de trigo, 500 gramas. O que ele está querendo dizer? Então, para cada uma das quantidades que ele falou aqui, você viu alguma coisa estranha. Você não sabe 500 o quê do queijo mussarela? 500 fatias de queijo, 500 gramas de queijo. Então, você ficou um pouco confuso com essa receita. Então, o que você fez foi procurar essa mesma receita, só que em outro site. E aí sim você conseguiu fazer a receita da sua pizza sem problema. Porque agora você tinha uma unidade de medida relacionada a cada uma dessas quantidades. Então não é um óleo, era uma colher de óleo. Ou então não era um açúcar, um saco inteiro de açúcar, é uma colher de chá de açúcar. Ou então no caso do tomate, ele colocou aqui 4 unidades de tomate. Então você sabe que você vai pegar 4 tomatezinhos para usar na sua pizza. Então agora ficou bem menos confuso para você, porque agora você sabe a quantidade certinha que você vai usar de cada ingrediente, já que agora, nessa nova receita que você abriu, você tem uma unidade de medida relacionada a cada ingrediente. Então, nessa aula, a gente vai falar justamente sobre essa informação tão importante na física, que são as unidades de medidas. Porque na física, a gente vai ver ao longo das próximas aulas que a gente vai precisar medir grandezas, medir diferentes tipos de grandezas, como distância, velocidade, corrente elétrica, dependendo do estudo que a gente está fazendo ali. E para a gente conseguir medir essas grandezas, assim como tinha que acontecer lá no caso da receita da pizza, a gente vai precisar de unidades de medida. Então, vamos supor esse carro aqui. Ele percorre uma determinada distância e a gente quer saber qual foi essa distância que ele percorreu. O quanto ele andou de onde ele estava antes para onde ele está agora. Porque ele percorreu alguma coisa aqui, né? Como você pode falar para alguém o quanto esse carro andou? Qual foi a distância ali que ele percorreu? Você vai usar alguma unidade de medida, né? Você pode falar, por exemplo, ele percorreu 2 quarteirões. É uma unidade de medida. Ou então, ele percorreu 2 mesas. Bom, é uma unidade de medida, né? Ele percorreu 2 mesas até chegar no ponto final que ele está. Então, de onde ele estava antes para onde ele está agora, ele andou essas 2 mesas aqui, que não deixa de ser uma unidade de medida. Mas a gente vai ver que na física, o ideal é que a gente tenha unidades de medida padronizadas. Então, se você falar para alguém, o carro percorreu 2 mesas, a pessoa vai ficar um pouco confusa, né? 2 mesas de jantar, 2 mesas de escritório. Qual o tamanho dessas 2 mesas que o carro percorreu? Então, não é uma coisa muito padrão. É por isso que na física e até mesmo no dia a dia, a gente prefere colocar unidades de medida padronizadas. Então, ao invés de você falar que o carro percorreu 2 mesas, que podem ser mesas de quaisquer medidas, falando assim de forma geral, você pode falar que o carro percorreu 10 metros. Porque 10 metros aqui no Brasil é 10 metros em Portugal, que é 10 metros no México, que é 10 metros em qualquer lugar do mundo. Então, foram criadas unidades padronizadas para que a gente consiga fazer medidas em qualquer lugar do mundo. Se você chegar lá na Itália e falar o carro percorreu 10 metros,
vai ser os mesmos 10 metros que o carro percorreu aqui. Agora, se você chegar na Itália e falar, o carro percorreu 2 mesas, pode ser que a pessoa pense em uma mesa gigante, ou pode ser que a pessoa pense em uma mesa minúscula. Então, vocês não vão estar pensando na mesma coisa. Agora, se for 10 metros, vocês vão pensar exatamente na mesma distância. Então, assim como a gente tem o idioma universal, que é o inglês, a gente também tem um sistema internacional de unidades, um sistema que pode ser usado em qualquer lugar do mundo para as três principais grandezas, que são comprimento, tempo e massa. Então, quando você quer medir uma distância qualquer, no sistema internacional de unidades, você vai medir em metros, tá bom? O tempo, ele vai ser medido em segundos nesse sistema internacional, e a massa é medida em quilogramas, que é o nosso kg. Então, gente, embora esse aqui seja o sistema internacional, seja o mais padronizado que a gente vai usar, é claro que a gente também pode usar outras unidades de medida, por exemplo, quilômetros, que é uma variação do metro, ou então horas, que é uma variação dos segundos. Mas se você estiver falando do sistema internacional, são essas unidades aqui que você vai estar usando, tá bom? Mas então, já que o normal, o comum, é a gente ficar nas unidades do sistema internacional, então a gente vai falar normalmente assim, uma formiga tem 0,003 metros, ou então, um produto tem 0,3 quilos. Vai ser normal a gente falar dessa forma, não tem nenhuma forma de deixar mais simples, porque até você falar 0,003 metros, não é muito usual, assim, né? Não é uma coisa que a gente vê muito sendo falada no dia a dia. Então, para facilitar a escrita desses números, quando são números muito pequenos ou então números muito grandes, com muitos zeros aqui na frente, a gente vai usar a notação científica, que basicamente é escrever esses números como potências de 10, como alguma coisa multiplicando potências de 10. Então, como vai funcionar isso exatamente? Vamos imaginar que essa barra aqui tem 1 metro. Então, você mede aqui, no sistema internacional, ela mede 1 metro. Se você dividir essa barra em 10 pedaços diferentes, cada um desses pedaços aqui vai valer 1 metro dividido por 10, né? Que você dividiu em 10 partes iguaizinhas. Se você tiver uma outra barra que vale exatamente um desses 10 pedaços, 1 décimo, essa barra vai valer 1 décimo do metro. Então, 1 décimo de todo esse metro que você tinha aqui. Então, para denotar o tamanho dessa barra, você não vai falar, 1 décimo de 1 metro. O comum que você vai ver no dia a dia é você falar que esse pedaço aqui, que é 1 décimo, vai ter 1 decímetro. 1 décimo do metro inteiro que você tinha da barra antes. Ou então, se você pegar 2 pedaços, sendo que cada um tem 1 décimo, esses 2 pedaços vão ter 2 decímetros. Então, 2 décimos do metro inteiro. 2 décimos da barra inteira que tinha 1 metro. Se você pegar 5 pedaços, você vai ter 5 decímetros. Se você pegar os 10 pedaços, você vai ter 10 décimos do metro, e 10 sobre 10 dá 1, né? Então, você vai ter 1 metro inteiro, caso você pegue todos os 10 pedaços. Mas se a gente tem 1 decímetro, que a gente viu que é 1 décimo de 1 metro, 1 sobre 10 é 0,1, né? Então, a gente tem 0,1 metros. Mas uma outra forma de a gente denotar isso é através das notações científicas. Então, a gente usa potências de 10 para acrescentar um prefixo na nossa unidade de medida. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui 1 décimo de metro, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 metro, certo? 10 elevado a menos 1 é o que a gente vai usar como deci. Então, é o prefixo deci, que você está dividindo a sua unidade inteira justamente pelo 10. Então, ao invés de escrever 10 a menos 1 metros ou 1 sobre 10 metros, você vai escrever 1 decímetro, ou o prefixo deci, que vem de você estar dividindo o inteiro por 10, e o metro, que é justamente quem você está dividindo por 10. Agora, e se ao invés de dividir em 10 partes esse metro, você dividisse em 100 partes? E aí você pegasse um pedacinho que é 1 centésimo do metro.
Bom, esse pedacinho, que tem um centésimo, é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, né? Que é 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, na nossa tabelinha aqui, é o prefixo cent. Então, quando você divide o metro em 100 partes e pega um pedacinho dessa parte, você está pegando um centímetro, que é 1 centímetro. Então, repara que tanto o decímetro quanto o centímetro nada mais são do que variações do metro, que é a nossa unidade universal para comprimento. Então, para escrever um número muito pequeno ou um número muito grande em notação científica, usando esses prefixos aqui que a gente tem, você vai fazer o seguinte: você vai ver onde está a vírgula do seu número. Às vezes ela vai estar aqui mais para a esquerda, às vezes ela vai estar lá depois de muitos zeros, mas você vai ver onde está essa vírgula e você vai andar ela para a direita ou para a esquerda até você chegar em um número que esteja entre 1 e 10. Então, por exemplo, aqui, no 0,003, a nossa vírgula está aqui. A gente vai andar ela para a direita até a gente chegar em um número entre 0 e 10. Se a gente andar ela uma casa para a direita, a gente fica com 0,03. Então, ainda não está entre 1 e 10. Se a gente andar mais uma casa para a direita, a gente fica com 0,3. Agora, se a gente andar 3 casas para a direita, 1, 2, 3, a gente fica com 3. Então, a gente vai andar essa vírgula 3 casinhas para a direita, para chegar no número 3, que é um número entre 1 e 10. Tá, e agora que a gente tem um número entre 1 e 10, o que vai acontecer? Bom, 3 não é a mesma coisa que 0,003, né? Então, a gente vai multiplicar por 10 elevado ao número de casinhas que a gente andou. Se a gente andar para a direita, a gente vai colocar com sinal de menos. E se a gente andar para a esquerda, a gente coloca com sinal de mais. Então, 0,003 metros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3 metros. Só que 10 a menos 3, lá na nossa tabelinha, é o prefixo mili. Então, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Esse 10 a menos 3, ele é o prefixo mili, né? Então, isso aqui vai ser 3 milímetros, que é a mesma coisa que 3 milímetros. Então, ao invés de você falar que uma formiga tem 0,003 metros, você vai falar que essa formiga tem 3 milímetros, 3 milímetros. Ou então, o produto tem 0,3 quilos. Como a gente escreve isso de uma forma mais padrão? Porque a gente não está acostumado no dia a dia a falar, ai, me dá 0,3 quilos de queijo, por exemplo. A gente não faz isso, né? Então, a gente pode escrever isso de outra forma, observando que quilo, aqui na nossa tabelinha, é o fator 10 elevado a 3. Então, quando a gente tem 0,3 quilogramas, isso aqui é 0,3 vezes 10 elevado a 3, que é do prefixo quilo, gramas. Então, esse 10 elevado a 3 nada mais é do que esse K que a gente tem aqui. Então, 0,3 vezes 10 elevado a 3, a gente está multiplicando 0,3 por 1000, né? E isso nada mais é do que andar 3 casas para a direita. Então, a gente vai ficar com 300 gramas. Então, para cada fator de 10 aqui, você pode usar uma notação, um prefixo diferente. Então, por exemplo, aqui, se você tem uma medida de 2.000 metros, não é comum você falar, o carro andou 2.000 metros. O que você vai fazer é observar onde está a sua vírgula. Então, no número 2.000, sua vírgula está onde? Está aqui no final, né? 2.000,0. Então, você vai andar essa vírgula para a esquerda até você chegar em um número entre 1 e 10. Então, você anda uma casa, vai para 200, 2 casas vai para 20, 3 casas vai para 2. Então, você vai ficar com 2, que é o número que você chegou, vezes 10 elevado ao número de casas que você andou. Você andou 3 casas. Como você andou para a esquerda, você deixa o 3 positivo aqui em cima, tá bom? E aí, então, você tem 2 vezes 10 elevado a 3 metros. Porém, 10 elevado a 3, aqui na nossa tabelinha, é o prefixo quilo.
Então, você andou 2 quilômetros, que são 2 quilômetros. Então, a notação científica permite que a gente escreva medidas muito grandes ou muito pequenas usando esses prefixos giga, mega, mili, micro, dependendo do quão grande ou do quão pequeno é o valor numérico ali da sua medida. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 40 milímetros. Como a gente escreve isso com a notação científica? Já está um número bonitinho aqui, dá para entender, né? Mas eu quero escrever isso como uma potência de 10. Gente, para ter acesso a mais aulas teóricas e exercícios resolvidos de física e de outras matérias do seu curso, vem fazer parte da plataforma Matematec Academy. Lá você vai contar com aulas, exercícios, provas antigas resolvidas e uma comunidade onde você pode interagir com outros membros e enviar suas dúvidas. Então, para fazer parte, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, eu espero você lá, tá bom? Vamos lá continuar. Então, o símbolo M, o prefixo M, é de mili. Então, a gente tem 40 vezes. Mili, a gente viu aqui na tabelinha, que é 10 a menos 3. Então, 40 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 40 milímetros é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 40 sobre 10 ao cubo metros, que é 40 dividido por 1.000, né? 40 dividido por 1.000, a gente vai andar 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,04. Então, 40 milímetros são 0,04 metros. Quando você pega o metro e divide em 1.000 partes, e pega 40 dessas 1.000 partes, isso é equivalente a 0,04 metros. Se você andar aqui 2 casas para a direita, você vai cair em 4 vezes 10 a menos 2 metros, né? Ó, você andou 1, 2 para a direita, então fica com sinal negativo. E 10 a menos 2 é a mesma coisa que o prefixo cent. Então, isso aqui são 4 centímetros, beleza, gente? Então, 40 milímetros é a mesma coisa do que 4 centímetros. Ou então, 0,02 gramas. Como você faz para escrever essa unidade de medida em quilogramas? Bom, se eu quero escrever em quilogramas, eu quero que apareça um prefixo 10 elevado ao cubo, né? Porque 10 elevado ao cubo é o prefixo de quilograma. Mas para não alterar, eu vou multiplicar por 10 ao cubo e eu também vou dividir por 10 ao cubo, que aí eu não estou alterando a minha unidade de medida, né? Então, a gente vai ter 0,02, que está em cima, vezes o 10 elevado ao cubo, que vem para cima com o sinal trocado, então 10 a menos 3. E aí, esse 10 a 3 gramas vira quilogramas. Então, 0,02 gramas é a mesma coisa que 0,02 vezes 10 a menos 3 quilogramas. 0,02 vezes 10 a menos 3, você anda 3 casas para a esquerda, né? Então, fica 0,00002 quilogramas. Então, assim, é uma massa muito pequena, que realmente compensa mais você escrever em gramas, ou até mesmo alguma coisa menor do que gramas, né? Então, até mesmo em decigramas, centigramas, né? Ó, agora é 6.700 metros. Como a gente escreve isso aqui em quilômetros? Aí você pode fazer, anda 3 casas para a esquerda, né? Que você vai chegar no 6,7, que é o número entre 1 e 10. E ele vai multiplicar 10 elevado a 3, né? Que é a quantidade de casas que você andou para a esquerda. Então, 6,7 vezes 10 ao cubo, metros. Só que 10 ao cubo é o prefixo quilo. Então, isso vai dar 6,7 quilômetros. Agora, gente, uma outra forma de a gente converter as unidades de medida, que talvez seja até mais simples depois que você pega o hábito, é pela análise dimensional. O que vai acontecer nesse método para converter as unidades? A gente vai fazer o seguinte, a gente tem 430 metros e a gente quer converter para quilômetros. O que a gente vai fazer é multiplicar essa unidade, o número e a unidade, então 430 e o metros, por alguma coisa que não altere 430 metros
mas que leve a gente a algo mais próximo do quilômetros. Então, por exemplo, a gente sabe que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, se a gente fizer 1.000 metros dividido por 1 quilômetro, isso aqui dá 1, né? É a mesma coisa que 1, não tem diferença. Ou então, se a gente fizer 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, também vai dar 1, que a gente está dividindo uma coisa por ele mesmo. É a mesma coisa que fazer 3 dividido por 3. Então, como aqui a gente quer chegar em quilômetros, vamos multiplicar por 1 quilômetro. Só que para não alterar a unidade de medida, não alterar o valor numérico, a gente vai dividir por 1.000 metros. Então, aqui, ó, a gente está multiplicando 430 metros por 1. É a mesma coisa. Mas o que é exatamente análise dimensional? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente está alterando a dimensão da medida que a gente tem aqui. Então, se ela estava em metros, a gente quer transformar para quilômetros. A gente multiplicou por 1 quilômetro dividido por 1.000 metros para a gente conseguir cortar o metro em cima com o metro embaixo. E o que sobra para a gente são 430 vezes 1 quilômetro dividido por 1.000. Então, repara que aqui a gente está escrevendo tanto os valores numéricos como também as unidades de medida. Então, 430 metros é a mesma coisa que 430 sobre 1.000 quilômetros. Então, 430 sobre 1.000, a gente vai andar 3 casas para a esquerda, né? E a gente cai em 0,43 quilômetros. Então, 430 metros é a mesma coisa que 0,43 quilômetros. E a gente chegou nesse resultado usando a análise dimensional. Vamos fazer mais um exemplo para fixar. Aqui a gente tem 430 metros por segundo. E aí eu quero saber quanto é isso em quilômetros por hora. Então, você tem algumas formas de fazer isso. Vamos verificar cada uma delas. 430 metros por segundo, que você quer transformar em quilômetros por hora, você pode fazer o seguinte: você tem a divisão de duas unidades do sistema internacional, né? E você quer converter para uma variação delas. Então, metro você quer converter para quilômetro e segundo para hora. Bom, você sabe que 1 metro equivale a 10 a menos 3 quilômetros, certo? E 1 segundo, você sabe que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então, 1 segundo equivale a 1 sobre 3.600 de 1 hora. Portanto, você tem aqui 430 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 sobre 3.600, que é a mesma coisa que 3.600 vezes 10 a menos 3. Então, 3.600 vai para cima multiplicando, né? E aí, sobra aqui quilômetros por hora. 3.600 vezes 10 a menos 3, você vai andar 3 casas para a esquerda. Então, isso aqui é 430 vezes 3,6 quilômetros por hora. 430 vezes 3,6, se você fizer a conta, vai dar 1.548. E a unidade de medida que a gente tem aqui é quilômetros por hora. Então, o que a gente fez aqui foi converter metros para quilômetros. 1 metro é 10 a menos 3 quilômetros, né? E 1 segundo é 1 sobre 3.600 de 1 hora. Então, a gente converteu o metro para quilômetro, o segundo para hora. E com isso, a gente chegou que para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente tem aquela famosa multiplicação por 3,6. Então, se você tem metros por segundo e quer ir para quilômetros por hora, você multiplica por esse valor. Agora, se fosse ao contrário, você quisesse ir de quilômetros por hora para metros por segundo, você ia dividir por 3,6, tá bom? Ah, e se na prova eu esquecer a ordem, eu não souber qual multiplica, qual divide, ou então eu esquecer qual é esse valor, 3,6, você pode fazer do zero, convertendo metro para quilômetro, segundo para hora, ou então vice-versa, né? Convertendo quilômetro para metro e horas para segundos. E aí você vai chegar ou em uma multiplicação ou em uma divisão por 3,6. Ou então você faz a análise dimensional, como a gente viu no exemplo anterior. Então você tem 430 metros sobre segundos.
Bom, você sabe que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, ó, seu objetivo aqui é cortar o metro de cima com o metro de baixo e deixar só o quilômetro, né? Já que você quer chegar em quilômetros por hora. Então, você corta metro em cima, corta metro embaixo, e o que vai sobrar para você, em cima vai ser 430, o quilômetro que ficou aqui, né? 1 quilômetro. Embaixo você tem 1.000, que é o valor numérico que sobrou aqui embaixo, e segundo. Então, 430 metros por segundo é a mesma coisa que 430 sobre 1.000 quilômetros por segundo. Ó, 430 sobre 1.000, você anda 3 casas para a esquerda. Então, fica 0,43 quilômetros por segundo. Mas vamos supor que você não lembrou que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vamos aos poucos. Você sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, você pode fazer 60 segundos dividido por 1 minuto, que vai dar a mesma coisa, né? 60 segundos e 1 minuto é a mesma coisa que multiplicar tudo isso por 1. Então, você corta segundo de cima com segundo de baixo, e aí 0,43 vezes 60 vai dar 25,8. A unidade que sobrou em cima foi quilômetros e a unidade que sobrou embaixo foi minuto. Então, 430 metros por segundo é a mesma coisa que 25,8 quilômetros por minuto. Agora, para a gente chegar em quilômetros por hora, vamos fazer mais uma multiplicação aqui, que a gente sabe que 1 hora, que é a unidade que a gente quer ter embaixo, é a mesma coisa que 60 minutos. Com isso, a gente corta minuto de cima com minuto de baixo. A unidade que vai sobrar, por fim, é quilômetro em cima por hora embaixo, e o valor numérico vai ser esse 25,8 que multiplica esse 60, que vai dar 1.548. Então, chegamos em quilômetros por hora aqui. 430 metros por segundo é a mesma coisa que 1.548 quilômetros por hora. Você pode fazer isso ou multiplicando por 3,6 direto, ou, se você não lembrar ou preferir, você pode fazer a análise dimensional. Então, a análise dimensional, gente, é justamente você ir brincando com as unidades de medida, sempre multiplicando por 1, até você chegar na unidade de medida que você quer em cima e embaixo. Conforme você vai fazendo essa brincadeira, você vai estar multiplicando ou dividindo por algum número, que são esses que estão aqui na multiplicação por 1 que você fez. Então, vamos brincar mais um pouco aqui. Eu tenho um dia e eu quero saber quantos segundos tem um dia. Eu quero partir do zero aqui e ver quantos segundos a gente vai ter. Então, eu comecei com um dia e eu quero chegar em segundos. Então, vamos aos poucos. Vamos começar com horas. Como eu quero sumir com o dia, eu vou colocar um dia aqui embaixo. E a gente sabe que um dia tem 24 horas, né? Então, a gente consegue cortar dia de cima com dia de baixo e a gente já chega em 24 horas aqui. Então, ó, um dia são 24 horas. Isso é um fato. Agora, de horas, vamos partir para minutos. Ó, a gente quer cortar horas de cima com horas de baixo e a gente quer chegar em minutos, né? Bom, a gente sabe que cada hora tem 60 minutos. Então, a gente consegue cortar horas de cima com horas de baixo. E aí, a unidade de medida que sobra são os minutos, né? A gente cortou todas as outras unidades de medida. E o valor numérico que sobra é 24 vezes 60 sobre 1. Então, 24 vezes 60 vai dar 1.440. Então, um dia tem 24 horas, que tem 1.440 minutos. Agora, de minuto, já dá para a gente ir para segundos, né? Ó, a gente quer cortar minutos em cima e embaixo, e a gente quer chegar em segundos. Qual a relação entre minutos e segundos? A gente sabe que cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente pode cortar minutos de cima com minutos de baixo, e o que sobra de valor numérico para a gente é 1.440 vezes 60 sobre 1, que vai dar 86.400. E a unidade de medida que sobrou aqui foi segundos. Então, um dia tem 24 horas, que tem 1.440 minutos, que tem 86.400 segundos.
Isso aqui é uma análise dimensional, gente. Ir multiplicando por 1 e brincando com as unidades de medida. Agora vamos ver esse aqui, gente. 600 dias. Se você quisesse, você poderia, vou mandar 3 casas aqui para a esquerda, e aí você chega aqui 600 dias, é a mesma coisa que 0,6 quilodias. Gente, isso não é comum, né? Tá certo, não tá errado matematicamente, é 0,6 quilodias de fato, mas não é usual. Se você quiser escrever isso aqui de uma forma mais simples, com outra unidade de medida, você pode escrever, por exemplo, em anos, né? Quantos anos tem 600 dias? Então, ó, vamos começar. A gente tem 600 dias e a gente quer transformar isso para anos. Ó, você quer cortar dias de cima com dias de baixo, né? E você quer relacionar dias com anos. Você pode começar com meses também, não tem problema, tá bom? Relacionar dias com meses e indo até chegar em ano. Bom, a gente sabe que um ano, normalmente, tem 365 dias. Então, a gente consegue cortar dias de cima com dias de baixo. E aí, a unidade de medida que sobra é ano. E aí, a gente fica com o valor numérico de 600 vezes 1 sobre 365. 600 sobre 365 dá aproximadamente 1,6 anos. Então, 600 dias é como você pegar um ano completo e 0,6 de outro ano. Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!